Terça-feira, dia 11 de março de 2025. Desejo a todos que tenhamos um bom dia, né? Graças a Deus melhorou bastante com a chuva, né? Caiu a temperatura, esfriou bastante o tempo. E mais uma vez estou aqui com a liturgia da palavra desta terça-feira, que traz para nós refletirmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e dos versículos de 7 a 15, que diz mais ou menos: Vós deveis rezar assim. Então vamos ouvir. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, terça-feira, dia 11. Aqui nós ouvimos uma das três práticas, Jesus ensinando como é que se faz uma das três atitudes religiosas que a igreja ensina os cristãos, intensificar mais neste tempo de quaresma, né, em preparação para a Páscoa, que é a oração, né? Primeiro é a oração, depois a caridade, depois o jejum, né? E durante esta semana, esses dias, ontem nós ouvimos falar sobre a caridade, né? Que só entrará no céu aqueles que tiverem praticado a caridade. É porque eu não tive tempo de fazer o evangelho de ontem, né? Porque chegava a pessoa direto na hora que eu estava gravando aqui. Mas o evangelho de ontem foi muito bom, que fala do juízo final. Jesus vai vir buscar as ovelhas, né? Aqueles que tiverem praticado a sua justiça, que é fazer a caridade, ajudar as pessoas em necessidade, né? Foi isso que ele ensinou. Ele ensinou nós a servir e não a exigir que sejamos servidos, né? Como muitos ensinam por aí, a zelar de si mesmo, buscar interesse próprio, né? E esquecer os outros, né? Aqui no Pai Nosso ele ensina a gente pedir para todos, né? A gente é muito mais bem atendido por Deus quando a gente pede para todos do que quando a gente pede só para a gente mesmo, né? Quando a gente pede só para a gente, é uma oração que é egoísta, né? Vamos dizer assim. Fica difícil de Deus atender uma oração deste tipo. Então devemos pedir para todos, né? Ele sabe muito bem, não precisa. Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Não precisa fazer longas orações, fazer uma zoada muito alto nas esquinas, nas praças, como fazem os pagãos, né? Em poucas palavras, ele ensinou o Pai Nosso, que é uma oração perfeita, completa, tem de tudo. Mas também é preciso que a gente reze e cumpre com aquilo ali, que aquilo reflete
em nossas atitudes, né? Que saia de dentro do nosso coração. É preciso rezar o Pai Nosso prestando atenção e colocando em prática. Não é só da boca para fora, né? Como muitas das vezes nós fazemos assim. Queremos saber se termina logo, né? Numa ligeireza tão... Ele pede que não precisa fazer longas orações. E ensinou o Pai Nosso, que é bem curtinho, mas é preciso a gente prestar atenção, né, no que está dizendo e que a gente põe em prática aquilo ali, né? E no fim aqui ele termina que se a gente não perdoar aquelas pessoas que nos cometem o mal, que nos ofendem no dia a dia, se nós não perdoar elas, também o nosso Pai que está no céu não nos perdoará. E se a gente perdoar elas, Ele vai nos perdoar, né? Aquilo que a gente pede de Deus, que Ele faça por nós, é preciso nós fazer também para o próximo, né? E como diz na primeira leitura, neste momento em que eu estou aqui fazendo esta pregação para vocês, tem pessoas por aí que vai me escutar e vai mudar de vida, vai cumprir, vai me entender e vai produzir frutos, né? Enquanto que a maioria não quer saber, mas tem pessoas que estão prestando atenção. Então, assim como a chuva cai e produz os frutos, né? Assim também a palavra de Deus, toda vez que a gente lê ela, retransmite ela não volta sem dar fruto. Então, tem pessoas prestando atenção. Apesar de ter umas que não querem nem saber, mas tem pessoas que prestam atenção e produz os frutos, né? Presta atenção e cumpre com aquilo ali, com o que Jesus nos ensinou. Então, o Pai Nosso, ele é completo, né? É só precisa a gente prestar atenção e cumprir com aquilo ali. E ele é um Pai Nosso, nunca um Pai meu, nunca pedi as coisas só para eu, em particular, pedir para todos, né? E perdoar os outros, né? Os males que eles cometem contra nós, é assim que Deus também vai nos perdoar. Aqui é oração, né? Nós estamos na quaresma, que a igreja ensina a oração, esmola e jejum, né? Esmola, que é a mesma caridade. Ontem falou da caridade, né? Quando Jesus vier, ele vai mandar os anjos reunir todas as pessoas da terra e separar os justos dos injustos, né? As ovelhas dos cabritos, né? E ele vai dizer porque é que as ovelhas, que são os justos, irão para o céu, porque fez a caridade às pessoas em necessidade, né? No mundo que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas em necessidade, precisando de algo na vida, sofrendo, né? Não por culpa de Deus, mas por culpa do ser humano, os gananciosos, que cada um cuida de si, de arrumar para si, né? Não importa se está precisando, se não está precisando, mas cada um cuida de acumular riquezas e fica pessoas para trás sofrendo por conta disso, né? E Deus ensinou isso, Jesus ensinou isso, a caridade. Ele ensinou na sua passagem, na sua missão aqui na terra, de curar as pessoas, né? De pregar o evangelho, levar a boa nova, fazer os milagres. Foi isso que ele ensinou. Então irá ser salvo as pessoas que tiverem feito a caridade, né? O evangelho de ontem, eu vou deixar bem aqui eu vou escrever bem aqui para vocês lerem, quem tiver a Bíblia e quiserem ler, né? Que está em Mateus, no capítulo 25 e dos versículos 31 a 46, né? E no outro dia para trás falou também do jejum, né? Os discípulos de João cobrando
dos discípulos de Jesus, porque era que eles não jejuavam. E Jesus ouviu e respondeu que enquanto o noivo de uma festa de casamento estiver na festa, não tem como os convidados jejuarem, mas dias virão, né? Isso já aconteceu, que o noivo seria tirado, como foi, né? Então eles iriam jejuar. Esse dia é hoje, né? Jesus foi tirado, foi morto na cruz, mas ele está presente aqui espiritualmente, né? Então o tempo de nós jejuar é agora. Não era naquele dia que Jesus andava com os discípulos, né? Já que ele comparou com a festa. Enquanto o noivo estiver ali naquela festa, não tem como os convidados fazerem o jejum. Então são três atitudes, três práticas, né? Três atitudes que devemos colocar em práticas, né? Que faz a diferença do bom cristão para o mau cristão. Cristão que não obedece, só tem o nome de católico, né? De cristão. Ele não reza, ele não ora, ele não faz caridade a ninguém, porque pensa só em si, em acumular riqueza, e ele não pratica o jejum também, né? Então são essas três coisas que fará a diferença de quem é obediente a Deus, quem acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Para aqueles que não acreditam, né? Então devemos acreditar que Jesus ressurgiu, está aqui no meio de nós em espírito. Foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. E através da ressurreição dele, nós crendo nisso e fazendo por onde, praticando a sua justiça, também iremos ressuscitar. Vai chegar o nosso dia também, né? Ressurgir, levantar da sepultura e viver eternamente com ele no céu. Uma boa terça-feira, tudo de bom para vocês, para mim, para todos.